Estamos de volta com o Tudo Posso e nós vamos falar sobre mediação de conflitos. O que é mediação de conflitos? Que profissional é esse, hein? Para falar sobre este assunto, estamos recebendo a advogada e mediadora de conflito, doutora Carla Boim, autora do livro Mediação e Justiça Restaurativa e idealizadora do portal Mediação, encontros que promovem encontros. Tudo bem, doutora? Como Tudo vai? bem. Prazer, bem-vinda. Prazer o meu. O que é mediação de conflito? Olha, Maria Cândida, a mediação de conflitos propõe, né, o trabalho da mediação propõe um novo olhar para a situação de conflitos. E como a gente pode trabalhar, né, pelo mediador de forma a facilitar a comunicação entre as pessoas. Então a gente sai de um paradigma de julgamento, onde um terceiro vai dizer quem está certo ou errado, para uma facilitação da comunicação entre essas pessoas e poderem que elas mesmas consigam trazer aí, pelo conhecimento delas, vivência, né, que elas têm, o que melhor possa atender às necessidades dessas pessoas na determinada situação. E que tipo de conflito acontece? Quais conflitos são os mais comuns? Olha, eu acredito assim, a mediação de conflitos, desde que eu comecei a trabalhar, né, eu acredito que assim, até internamente, né, o mediador, a gente trabalha com as ferramentas da mediação, eu passei a trabalhar conflitos meus internos. A gente sabe que quanto mais conflitos internos a gente tem, isso reflete nos conflitos externos, né? Eu, como advogada, que eu falo que eu faço uma advocacia com a linguagem mediadora, trabalho questões de família, né, ou mesmo conflitos empresariais, mas sempre a partir do pensamento de que se eu consigo trabalhar internamente com os meus conflitos, eu consigo também auxiliar na resolução do conflito com o outro. É uma psicóloga também, né? Também. Acaba tendo um arzinho de psicologia também, com certeza, na situação. Nós estamos recebendo, então, a doutora Carla Boim, falando pra gente sobre mediação, um assunto interessante, parece que cada vez mais necessário nos dias de hoje. E se você em casa tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a doutora Carla, é só escrever para a gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Agora, doutora Carla, a senhora é advogada, mas o mediador necessariamente precisa ser advogado ou não tem necessidade? Não, Rafael, não precisa necessariamente ser advogado. Nós, mediadores, estamos aí, nós temos dois órgãos, né, que a gente trabalha, que é o CONIMA e o FONAME, né, o Fórum Nacional de Mediação, que nós, mediadores, estamos aí trabalhando no sentido de ter uma capacitação e um critério de capacitação mínima para se tornar um mediador. A mediação é vamos dizer, uma transdisciplina, né? Ela vem do aporte de conhecimento de várias disciplinas. Então, por isso falar da psicologia, tem um pouco da psicologia? Sim, tem de sociologia, tem de antropologia e tem questões jurídicas, que também fazem parte dessas 80 horas teóricas que são estabelecidas como capacitação do mediador. Mas é um personagem novo? Surgiu agora, recente? Eu acho que é uma nova roupagem de algo que já acontece, se a gente ainda for para muito antes, a questão da comunicação, da conversa, né, ou de trazer um terceiro imparcial, que não seja envolvido emocionalmente com a situação para auxiliar, eu acho que isso aí remonta à antiguidade. Mas eu acredito que nesse momento a gente está, sim, com uma nova roupagem, porque entramos no Brasil pelo judiciário, né? Então temos aí alguns provimentos que já vêm aí de algum tempo, que está trazendo essa figura do mediador de uma maneira mais formal nesse momento agora, né? E o que é maravilhoso. Você tem, geralmente, o advogado e o mediador, é isso? Pode acontecer. Os dois advogados de cada lado e um advogado de cada lado, claro, e o mediador. Tá? Sim. Aí, Maria Cândida, a gente tem a mediação no judiciário, né? Então tem a questão dos setores de mediação dentro do contexto do judiciário. E também tem o trabalho que pode acontecer do mediador privado, particular. Uma das pessoas, estando numa situação de conflito, se recorre ao mediador para começar esse trabalho. Porque começa a pensar, e a gente vê isso cada vez mais acontecendo. Bom, eu não quero briga. Né? A gente sabe a questão da crise do judiciário como está. Não traz, eu já ouvi juízes dizendo, eu sentencio, mas não pacifico aquela situação. Então, aquela questão assim de você começar a perceber que as pessoas não têm a pacificação da questão em que elas estão caminhando pelo judiciário. E aí, poder recorrer ao mediador, independente do poder judiciário, sendo auxiliadas, em muitos casos, se necessário, por advogados, se assim elas quiserem. O que a gente sempre faz é uma questão de equilíbrio de poder, né? Então, trabalhando com as partes, com as pessoas, com os mediandos, se um quer estar acompanhado de advogado, o outro também, a gente conversa e convida. Bom, seria interessante também para ter aí um equilíbrio. Ou um advogado que vai vir
somente para trazer a questão jurídica, sem estar defendendo nenhum dos lados. Porque a gente muda a lógica, né? Assim, ninguém está ali para provar a sua verdade, né? O mediador trabalha com verdades e considera as verdades de todos os envolvidos. E aí não tem aquela questão de quem está mais certo, quem está errado, não tem o contexto. Não tem um poder de julgamento. De jeito nenhum. É completamente diferente. O mediador, ele não julga. Porque se ele passa a julgar até uma questão que a gente trabalha como um desafio pessoal mesmo do mediador, que é abrir mão de qualquer julgamento. Porque se eu passo a julgar, eu estou ali interferindo e não estou fazendo o meu trabalho bem feito. Que o mediador a gente parte do pressuposto de que ninguém está certo ou errado. As pessoas estão naquela situação de conflito e que precisam ser ajudadas, auxiliadas a poderem chegar numa solução que melhor atendam as necessidades que estão ali. Doutora, você pode exemplificar? Assim, vamos tratar, por exemplo, é o caso de só briga de marido e mulher ou quais outros conflitos? Não, podemos aí pensar numa questão de separação, isso é um clássico, né? Então, o que mais acontece? Isso acontece muito, briga de vizinhos, né? Discussões de vizinhos. Bom, e aqui a gente estava, né, ouvindo as pautas, né, de vocês trazendo aí anteriormente, a questão do Oriente Médio, né? Mesmo, por exemplo, agora pensar nessa ex-esposa, ex-viúva, né, do Mandela, que maravilhoso seria se a gente pudesse trabalhar com a mediação, porque assim, eu acho que quando a gente julga, a gente traz dizendo, olha, a pessoa é isso ou aquilo, a gente está perdendo talvez a riqueza de compreender, de nos colocar no lugar do outro e aí ter uma ampliação da possibilidade de resolução. Um exemplo prático, né, a doutora acabou de citar aqui, na questão do Oriente Médio, o Egito foi o mediador para essa situação de paz agora, que felizmente estão vivenciando. Exatamente. O Egito que não tem nenhum histórico também de mediação, né? Assim, a gente viu o que aconteceu no Egito, o presidente e tudo, então... Mas, em algum momento, vira mediador. Uma tentativa. Pois é, aí que eu acho assim, importante a gente poder também ter uma distinção. Porque, às vezes, essa coisa do mediador, né, vem assim, o conciliador, que também são duas figuras que a gente pode falar um pouquinho da diferença entre mediação e conciliação. Mas tem pessoas que falam, eu tenho... Desde que eu nasci, é uma coisa assim, que desde pequeno que eu sou mediadora, né, das situações em que eu estou. Claro que essa facilidade auxilia muito no trabalho do mediador, mas isso não é necessariamente suficiente para se trabalhar a mediação. Então, não estou dizendo aqui que o Egito, nem sei, assim, né, uma questão de detalhes, mas a importância de ter um trabalho muito bem feito por parte do mediador para que a questão consiga se resolver e se manter e não voltar de novo para a situação de conflito é fundamental. A gente tem visto isso muito no judiciário, com essas figuras que acabam surgindo com pessoas muito bem intencionadas, né? Mas que elas vão fazer uma conciliação e tem uma imposição de vontade, uma força do que de como deve ser resolvido, e aí depois as pessoas não se sentem parte daquela construção daquele acordo. E se elas não se sentem parte da construção daquele acordo, elas não vão honrar o acordo. E onde eu encontro o mediador? Como eu faço para chegar nessa situação? Então, somos vários mediadores, né? Eu estou agora com essa, né, que eu estou montando esse site, esse espaço, o Portal Mediação. Eu vou ter uma lista de mediadores ali. Temos o CONIMA, como eu falei, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. O FONAME também, que tem ali mediadores capacitados e que estão aí já nesse trabalho há muito tempo. Então, eu acho que talvez esses dois órgãos e alguns órgãos, nós temos câmaras que muitas vezes trabalham e aí tem um trabalho de mediação e arbitragem juntos, que tem os conselhos que trabalham com mediadores. Então, temos aí lugares para procurar mediador. Um mediador... Quem não pode pagar? Desculpa me interromper. Então, no judiciário... Não. Sabe o que poderia ser interessante? Nós temos a figura do advogado, que é para assistência judiciária. Então, acho que estaria na hora agora do poder público, com políticas públicas, remunerarem mediadores para auxiliar nas questões de conflitos das pessoas que não podem pagar. Porque o trabalho do mediador, e eu, pessoalmente, né, trabalhei já dentro do contexto do setor de mediação dentro do judiciário, como voluntária, eu e inúmeros outros mediadores. Que, tudo bem, é maravilhoso o trabalho voluntário, mas a questão do reconhecimento também do seu trabalho e ter aí um retorno também financeiro pelo que você está realizando é muito importante. Mas estava com essa visão de que o mediador tinha esse cunho de que sempre teria que fazer um trabalho sem a remuneração. Então, eu acho que é um ponto importantíssimo de pegar e agora eu falei, olha, né, o governo, né, vamos lá, o que você pode oferecer para um profissional
como remuneração para que ele auxilie pessoas que não possam... E acelere o processo judiciário, né? Também. Processo jurídico. Também. O tempo da mediação. Naturalmente, nós sabemos da crise do judiciário, a senhora citou aqui, mas toda mediação é curta, é rápida ou demora, se arrasta também um pouquinho? Então, pela minha experiência, Rafael, a gente trabalha mais ou menos, são encontros de mais ou menos em torno de 1h30, né, cada encontro, e em torno de 8 a 10 encontros é o suficiente para uma situação de separação, onde a gente vai trabalhar questões emocionais que estão ali envolvidas. Então, vamos pensar, se for semanalmente, né, uns 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses de trabalho. O que já é muito mais rápido se você for jogar na justiça, Sem né, Maria dúvida Cândida? alguma. Muito mais Facilita. rápido. Sem dúvida alguma. E aí a cultura também que se coloca é uma cultura completamente diferente, porque é uma cultura onde as pessoas passam a se sentir empoderadas, capacitadas de resolverem as suas questões. E com isso também tem toda uma mudança na vida dessas pessoas. E os encontros acontecem onde? É num campo neutro? Sim, aí é num escritório, né, onde quando é a mediação privada, ou numa casa, enfim, a gente sai um pouquinho dessa nomenclatura do advogado convencional, acho que é que eu falo, eu me sinto muito mais mediadora do que advogada, no sentido de advogar por uma única causa. Eu acho que eu sou advogada da mediação, advogo pela linguagem mediadora, mas aí tem isso, ou quando é dentro do contexto judiciário, setores de mediação que são também algo que é separado do judiciário, né, convencional, né? E hoje até situações trabalhistas podem partir para essa mediação? Sem dúvida. Sem dúvida. Alguma. Negociação de patrão e empregado, Sim. isso pode? Sempre. O que a gente fala, daí a diferença da mediação e da conciliação que eu comentei, a mediação a gente trabalha as relações emocionais, as relações pessoais que estão ali e que geralmente vão continuar no tempo. Então, por exemplo, questão de vizinhos, que é maravilhoso. A questão do empregador e do empregado, o que a gente vê, às vezes a forma em que é trabalhada essa rescisão contratual pode gerar problemas futuros. Porque aí é que a gente vê a questão da reação. As pessoas, quando não se sentem valorizadas, reconhecidas, legitimadas, ouvidas, elas passam a reagir. E elas mudam de postura. Entram numa reatividade sem nem pensar sobre o que elas estão fazendo. E aí é que começa essa questão do embate e de fazer valer a sua posição. Guarda de Acidentes criança. também, né? Sem dúvida. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, acidente até de trânsito, né? Porque assim, a gente vê a questão da escalada do conflito é algo que é pavoroso, né? Porque assim, o conflito às vezes é uma coisinha pequenininha que não teve ali uma compreensão do lugar do outro, do sentimento que estava ali envolvido. E aí, isso pode desencadear uma série de E problemas. hoje as pessoas, acho que elas não estão tão abertas assim a achar que o outro tá certo, ou que ele tem um ponto de vista e tudo. As pessoas são super egoístas, cada vez mais individualistas. Então, acho que o papel do mediador é fundamental. Hoje, no mundo atual, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade em si. Agora, uma situação bem emotiva mesmo, a guarda de crianças. O mediador entra também nessa situação? Sem dúvida, e é maravilhoso quando entra, né? Porque assim, quando tem essa coisa dessa guarda compartilhada, né, que surgiu, né, da lei e tal, trazendo essa figura da guarda compartilhada, eu vejo que é impossível você imaginar uma guarda compartilhada se não tiver entendimento das pessoas, dos pais. Eu né? tenho Porque guarda como aqui- compartilhada e todo mundo se entendeu. Pois é, a gente precisa disso, porque como é que pode ser imposta por um juiz que a guarda seja compartilhada se as pessoas não conversam, não se comunicam? E aí, até numa experiência que eu tive que foi muito rica, poder perceber que, assim, numa determinada situação, dependendo do trabalho, da rotina de trabalho dos pais, dependendo de como que eles vão se organizar, encaixa de uma maneira melhor essa questão das visitas e de quando vai dormir na casa de um, quando vai dormir na casa do outro. Que o juiz, como é que ele pode saber o que acontece no contexto dessas pessoas? Eu acho, então, que a questão da mediação é bem esse ponto. É sair de um automático, né, da lei, da letra da lei que está escrita, o que é certo, o que é errado, né, para imaginar pessoas. Pessoas estão ali, Você relações vai humanizar, humanas. vai humanizar a situação, é isso? Exatamente, exatamente. É a humanização, mediação é isso. E, doutora, você tem conseguido mais mediar ou menos? Olha, eu tô achando assim, a gente está num processo que está crescendo. Eu estou partindo para essa questão da mediação, como eu falei inicialmente, a questão pessoal, muito pessoal, que a partir da nossa consciência maior, ampliação de consciência, saindo desse individualismo que nós comentamos aqui, e a compreensão da interligação e interdependência de todos nós temos
com todos, né? Que se você está mais feliz, de alguma maneira reflete na minha felicidade também, isso eu tenho uma mudança maior de cultura e de paradigma. E aí eu vejo a questão da mediação também nesse sentido. Por isso o Portal Mediação, encontros que promovem encontros, que são encontros internos comigo mesmo, e aí a partir disso encontros com o outro. Então está funcionando mais, isso que eu Eu acho que sim. Tá. Eu quero estar. Não, é claro Estou que você... aqui sendo convidada por vocês. Isso já é uma demonstração maravilhosa desse interesse e dessa divulgação desse trabalho. Então nós estamos nesse caminho. Bom, e já existe, já funciona no país inteiro, é isso? Sem dúvida. Eu vou pedir para a senhora repetir para a gente o contato dos órgãos, inclusive o site que está nascendo para reunir todos esses mediadores. Por favor. Perfeito. Então tem o Portal Mediação, né, que é o www.portalmediação, sem o tio e a cedilha.com. E temos o FONAME, né, que é o Fórum Nacional de Mediação e Arbitragem. Colocando o FONAME vocês encontram. E o CONIMA. Então temos esses três e inúmeros outros, que eu não sei aqui, né, dizer, mas inúmeros outros que também estão trabalhando. Então, colocando mediação, a gente tem essa possibilidade. A gente gostaria que os trabalhos não fossem tantos assim, né, que não tivessem tantos conflitos, mas que vocês possam resolver isso da melhor forma possível. Com certeza, o diálogo, né, Maria Cândida, é a melhor forma para a gente chegar... Claro, se a gente chega puder em conflito. não criar mais problemas para a gente, porque... A gente sempre fala que, né, o mundo já é cheio de problemas. Se você buzinou, o outro já olha feio. Então, cada vez mais, se a gente criar menos problemas pra gente, a gente deita no travesseiro e as coisas são mais fáceis, né? Doutora Carla, muito obrigado pela presença. Obrigado pelos esclaecimentos. Muito a obrigada a de vocês São Paulo? pela oportunidade. Sou. Não, é você. Pois é, eu. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Já foi no Cinema Belas Artes, antes de reinaugurar? Sim, Belas Artes, há muito tempo, sim. Então. Agora a gente vai ver um VT... Não, depois a gente vai ver esse VT, que é reinauguração do Belas Artes. Vamos para notícias primeiro. Vamos para a notícia, aqui você realmente fica muito bem informado. O Tudo Posso, todos os dias, quer te atualizar de todas as situações possíveis e impossíveis para facilitar a sua vida. Então, olha só, preste atenção agora no que eu vou dizer para você. Você que disputou aí uma vaga no Sisutec, querendo entrar no Sisutec, vocês já podem consultar a lista dos aprovados, está no site www.sisutec.mec.gov.br. E as matrículas devem ser feitas diretamente nas instituições que oferecem os cursos. E isso, olha só, entre os dias 6 e 8 de agosto. Portanto, somente hoje, amanhã e sexta-feira. Quem não foi selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá se inscrever para as vagas não preenchidas pelo Sisutec entre os dias 11 e 20 de agosto. Então, não é a última chance, ainda dá tempo. Nesta edição, o programa ofereceu aproximadamente 290 vagas em cursos técnicos e gratuitos de instituições públicas e particulares e nos serviços nacionais de aprendizagem. Isso em todos os estados da federação, no Brasil inteirinho. As vagas serão preenchidas prioritariamente por pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em escolas da rede pública ou em instituições particulares na condição de bolsistas integrais. Além disso, os candidatos devem ter feito o Enem de 2013 e obtido nota na redação que não seja igual a 0. E olha, Dia dos Pais chegando, é no próximo domingo e com a proximidade desta data, no próximo domingo, dia 10, os consumidores devem ficar atentos, né? Já começou a corrida às lojas. Mas o que muita gente deixa passar despercebido é que o valor final de vários produtos, de vários presentes, chega a dobrar devido ao imposto cobrado nesta época. O chamado imposto indireto é aquele que altera a carga tributária dos itens mais procurados. Então, quanto maior a procura, mais caro o produto em função dos impostos. Itens como vestuário e perfumes são os que mais sofrem imposto indireto sobre o valor final do produto. O importante, atenção consumidor, é que a população se atente na hora das compras e fique de olho ao imposto cobrado. Este ano, os impostos bateram um recorde em relação ao ano passado. As vendas caíram e os impostos subiram. O consumidor, assim, paga mais da metade do valor do produto só em taxas e o governo não repassa o imposto pago. E atenção, hein? Mês de agosto é mês de festa de peão, é mês de rodeio. Tem rodeio em Araras, minha terra natal. Tem rodeio já para acontecer lá em Barretos, a capital nacional do rodeio. E vamos falar agora sobre o rodeio de Limeira.
A organização do Rodeio de Limeira, cidade que fica no interior de São Paulo, informou ontem que este ano não vai ter montarias em touros e cavalos. Como pode isso? É que a Associação Independente dos Cavaleiros de Limeira cumpre uma decisão judicial decorrente de uma ação movida em 2006 contra o Clube dos Cavaleiros por uma associação de proteção animal localizada em Santo André. A sentença dada em 2008 proíbe a realização da festa em áreas urbanas. A decisão já foi julgada, não cabe mais recursos e, se houver desrespeito à decisão, a organização pode pagar até R$100 mil por dia do evento. Lembrando que o Rodeio de Limeira acontece entre os dias 4 e 14 de setembro. Semana que vem começa na cidade de Araras. E claro que essa decisão pode abrir precedentes, né, para outras decisões também. Maria Cândida, agora é com você. Então, a gente estava falando da reinauguração do Belas Artes, né? Eu estava até falando com a doutora Carla Boim. Eu, quando era pequena, eu ia nesse Cine Belas Artes, assim, muitas vezes. Sempre fui assistir os filmes de arte, sempre fui assistir filmes muito bacanas. Assim, eu tenho uma paixão pelo Belas Artes. E agora, reinaugurou o cinema. Então, a gente vai ver um VT que vai contar, vai mostrar como que está o cinema hoje. Vamos ver. E aqui, na movimentada esquina entre as avenidas Paulista e Consolação, aconteceu recentemente o que eu posso chamar de um suspiro para os cinemas de rua. Foi reinaugurado o Cine Belas Artes, rebatizado de Caixa Belas Artes por conta de um patrocínio recebido. Não há cadeiras de última geração em conforto, mas sobra charme e nostalgia. Na programação, para atrair o público, os cinemas de rua optam por filmes diferenciados. Além de exibirem títulos de grande bilheteria, sediam mostras e festivais internacionais com preços acessíveis, dando espaço às produções independentes. O senhor costuma ir em cinemas de rua? Frequentei muito tempo aqui o Belas Artes, na fase antiga. Agora vou poder voltar. Atualmente não, pela facilidade que a gente tem pela televisão, né? Então eu procuro assistir mais em casa. Cinema de shopping ou de rua? Com certeza o de rua, é bem melhor. Porque volta àquela antiga, que é mais gostoso. É tradicional, é mais fácil o acesso e é uma tendência nova para a cidade, né? Bom, então para falar melhor sobre esse resgate dos cinemas de rua, Bárbara Sturm, que é responsável pela programação aqui do Caixa Belas Artes, vai responder pra gente primeiro, pra você, por que o cinema de rua? Eu acho que o contato direto da porta para a rua e da rua dentro do cinema faz com que o espaço se torne parte da cidade realmente. E eu acho também que a facilidade de você entrar pela porta e já estar numa bilheteria, já estar envolvidos pelos filmes, não ter um espaço que você tem que atravessar para chegar até o cinema, também faz a experiência mais cinematográfica. Vamos contar um pouco da história desse cinema. Caixa Belas Artes, 1943, como Cine Hits. Depois teve uma reforma, virou Gaumont, que é uma empresa francesa que lança filmes, produz filmes e também tem alguns cinemas. Aí teve um período difícil, o cinema ficou bem largado e em 2001, 2002, André Sturm, meu pai, pegou o prédio, conseguiu sócios e patrocínio e reformou, fez uma primeira reforma enorme e a gente voltou a administrar o cinema, abriu, que durou até 2011. Como o Cine Belas Artes, né? E aí houve uma movimentação popular, né? Um abaixo-assinado com mais de 100 mil assinaturas, é isso? A gente anunciou que infelizmente a gente ia ter que deixar o prédio e aí veio como repercussão desse anúncio, manifestações, abaixo-assinados físicos e um abaixo-assinado digital com mais de 100 mil assinaturas. Também foi criado um grupo que chama Movimento Belas Artes. Você que criou? Não, isso é um grupo independente do cinema, um grupo de cidadãos que criaram esse grupo para analisar a planta, conseguir o tombamento do prédio, depois o tombamento da fachada, que foi o que foi aprovado pelo órgão, pelo Compresp.
enfim, colher as assinaturas, fazer o abaixo-assinado, se comunicar com as pessoas. Esse foi um grupo fundamental. Eles defendiam o prédio como cinema e não a nossa administração ou algum patrocínio, era uma coisa pelo espaço. E aí, com o tombamento da fachada, o proprietário ficou impedido de conseguir derrubar as paredes e tal, porque quando você tombar a fachada, os 300 metros em volta também precisam de autorização. E aí a prefeitura, que assumiu o Fernando Haddad há 2 anos, tinha como uma das metas trazer a nossa administração de volta para o cinema. Então eles começaram uma conversa com o proprietário, conversaram com a Caixa, que ficou tão interessada que saiu do patrocínio e foi para o marketing. E a gente conseguiu realmente reestabelecer o cinema através do patrocínio com a Caixa. E aí, disso, resultou a Sala 4 SP Cine, que é uma parceria do cinema com a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. Esse cinema realmente é um resgate da história de São Paulo. Eu já tinha vindo, acabei de ver como é que ficou agora, não entrei tudo, acabei de chegar. E estava acompanhando a história do tombamento e tudo mais, e a gente veio para ver como ficou mesmo agora. Eu não pude vir sábado, mas eu passei, fiquei com muita vontade de vir. Aí falei, não, vou hoje à tarde para ver um filme, porque é um bálsamo. O Belas Artes, ele representa muito. É de suma importância para São Paulo que essa casa continue funcionando justamente por causa dessa cultura que traz. Os filmes cult que geralmente são exibidos aqui é parte da alma de São Paulo. Tem alguma sala nova? Quais são as novidades? As salas são iguais, com as mesmas capacidades. No cinema todo, as 6 salas, a gente tem 1000 lugares. E a gente tem a sala 3, que é o Oscar Niemeyer, que a partir de janeiro a gente vai transformar a sala num drive-in, que a ideia é que as programações sejam de 3 horas. A gente tenha 1 hora para as pessoas comerem, com exibição de curtas-metragens, videoclipes, uma programação mais aberta, uma luz baixa. E durante o filme também essa luz baixa, sem serviço, mas com a luz baixa para poder bater um papo, atender um telefone, entrar no Facebook, sem que... Como se fosse uma cinemada em casa, chamando os amigos para assistir o filme em casa. Exatamente. Legal. A gente vai ter a parceria com o Bar Riviera, que é do outro lado da Consolação. Eles vão ter um cardápio reduzido, que vai ser possível pedir na sala, e esse serviço vai ser possível durante essa 1 hora antes do filme. Eu caminhei agora desde o Hospital 9 de Julho até aqui, só para vir observar o que tinha de novo aqui na reabertura do Cine Belas Artes. Acho que é uma parte da alma de São Paulo. Fundamental no que tange a cidadania do povo que vive em São Paulo, no que tange a educação, a cultura. E quais são as outras novidades, estruturalmente? Estruturalmente, como eu falei, o cinema continua o mesmo, o bar é no mesmo lugar, a bomboniera, a bilheteria. A gente mudou as cores, a gente fez alguns painéis de movimentos cinematográficos. Como esses que estão aqui atrás também, os LEDs também são novos. São os monitores onde aparece lá embaixo a programação do dia e aqui em cima os filmes que vêm no futuro. Falando em preços, os preços são populares? A gente tem um preço mais barato que os cinemas de arte da região. Então, a gente tem R$20 a inteira e 10 a meia. E às segundas-feiras a gente tem o Dia do Trabalhador. Isso eu achei super interessante. Basta trazer a carteira de trabalho e paga meia? Olerite, carteira de trabalho, cartão de acesso, qualquer coisa que comprove. Você também pode trazer sua carteira de trabalho não estando trabalhando, porque você continua sendo um trabalhador mesmo não tendo emprego. E aí você paga meia entrada, R$10. Perfeito. E agora, o seu convite para quem está em casa para poder curtir o Caixa Belas Artes. Bom, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 24, a gente tem 4 filmes estreando no cinema. Aos sábados, a gente sempre tem pré-estreias às 11h30. E a gente espera receber todos vocês no novo Caixa Belas Artes. É cinema de rua. A expressão de rua corresponde atualmente a algo que está lá fora, ao relento, na insegurança.
Infelizmente, um lugar pelo qual muitas pessoas acreditam que só pode passar protegido pelo seu carro ou bem rapidinho, indo para o trabalho, para o shopping, para casa ou vice-versa. Esse é o espírito que move, ou melhor, que mobilizou muitos habitantes das grandes metrópoles do mundo. Sabe, Maria e Rafa, eu sinto inveja das cidades que ainda conseguem reunir pessoas na beira dos rios, nas suas praças centrais, em mesas de café ao ar livre. E eu quero dizer que com o resgate desse cinema de rua, tá aqui uma bela prova, eu sinto esperança de que novos ventos possam vir. Vocês ficam trabalhando aí, que eu vou assistir aqui a mais um filme nesse belíssimo cinema de rua. Até a próxima, gente! Que delícia poder assistir um filminho. Coisa boa, ainda mais um Cine Belas Artes, faz parte da paisagem urbana de São Paulo e agora, graças à parceria do poder público, da iniciativa privada, totalmente revitalizado, trazendo cultura para a gente. Ainda bem que tem empresas que ainda patrocinam esses lugares que são fundamentais para a cidade, né? E também não tem aquele problema de estacionamento, shopping e tudo, né? Aquela correria. De rua é muito mais fácil. Eu gostei das sessões que tem 11 da noite, para quem fica até mais tarde, assim, de final de semana. Horários bem alternativos. Lembrando que na segunda-feira tem o Dia do Trabalhador. Parabéns ao repórter Rafael Molina, faz parte também da equipe do nosso programa, vai estar com a gente aqui sempre trazendo novidades por esse mundão afora. É verdade. E olha, Maria Cândida, nós recebemos um recadinho aqui pelo Facebook. Lembrando que o nosso Facebook é facebook.com/programa Tudo Posso. Tem também o nosso e-mail, tudoposso@redefamilia.com.br. E esse recadinho veio lá de Itanhaém, no litoral sul do nosso estado de São Paulo. Olá, bom dia, Maria Cândida e Rafael. Bom Parabéns dia. pelo programa. Estou gostando muito. Eu sou a Virgínia. E quero que vocês mandem pra gente um beijo. Um beijo aqui pra minha filha Rita de Cássia e também pro meu netinho Matheus. Então, vocês são beijos e abraços. Você, muito obrigado pela companhia. Continue assistindo. E se você também quer o seu recadinho aqui no ar, ao vivo, é só escrever pra gente. tudoposso@redefamilia.com.br ou então pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. E agora a gente já vai pensar no nosso próximo bloco, onde o Dr. Marcelo Cantarelli vai esclarecer dúvidas sobre parada cardíaca. É daqui a pouquinho, aqui no Tudo Posso. Não saia daí.